Vamos falar sobre alimentação e suplementação da criança no primeiro ano de vida. O que a gente faz do ponto de vista alimentar, suplementação, o que a gente tem que colocar de nutriente fundamental que tem que ser suplementado nesse primeiro ano de vida. A gente estava numa live, Lucila, me manda de novo aqui a solicitação para você entrar. Gente, a gente estava no meio da live. Chegou uma mensagem para mim assim, seu vídeo foi encerrado. Aí vocês têm que ver minha cara no vídeo, porque assim, meu Deus, o vídeo foi encerrado. Deixa eu ver aqui, Lucila. Lucila, nunca aconteceu isso comigo. Na live passada minha, a luz aqui acabou 3 vezes, mas nada encerrou meu vídeo. Hoje, gente, no meio do raciocínio, apareceu uma mensagem assim, seu vídeo foi encerrado. E eu fiquei com a cara assim, ó. Aí fixou e a gente... Mas nós vamos continuar do ponto que a gente parou. A única pena é que eu não sei se eu vou conseguir recuperar esse arquivo dessa live. Eu pedi para minha equipe, porque não apareceu nem a possibilidade de eu salvar. Simplesmente encerrou a live. Vamos continuar da onde a gente parou. Não tem problema, já estava com 45 minutos de live. É uma pena aí que tenha caído. Mas as pessoas vão voltando também. Vão compartilhando com todo mundo, gente. Lá na setinha que tem aqui embaixo. Compartilha, manda as perguntinhas de vocês. Eu lembro as perguntas que fizeram, a gente vai responder agora. Nós vamos falar da suplementação no primeiro ano de vida, tá? A gente terminou, a gente estava encerrando, falando sobre a questão do sal, que não há necessidade da gente usar sal na introdução alimentar e explicamos tudo. Agora, Lucila, vamos falar da suplementação daqui para frente? E eu vou colocar para salvar aqui. Quais nutrientes são importantes no primeiro ano de vida? Então, quando a gente fala de suplementação da criança no primeiro ano de vida, só vou fazer um parêntese. O parêntese é, quando essa mãe está amamentando, e a gente já tinha falado na live que a gente luta para a amamentação, a gente luta para que essa mãe amamente. Quando essa mãe está amamentando, pode tudo ser feito de uma forma individualizada, porque essa mãe é suplementada. Então, a gente vai falar aqui dos nutrientes importantes no primeiro ano, mas sempre lembrar que a mãe, desde o preparo para a gestação, durante toda a gestação, em cada fase da amamentação também, ela deve ter uma alimentação saudável e ser suplementada. Mas quando a gente pensa na suplementação da criança no primeiro ano, Lucila, o que é mais importante, ou o que é preconizado já, o que a gente precisa fazer? A gente precisa introduzir a suplementação de vitamina D a partir de 7 dias de vida, né? Então, é importante a gente suplementar na dose de 400 unidades internacionais, né? Aquelas 2 gotinhas de 200, ou outras composições, né? Que já tem no mercado. Então, a gente precisa suplementar a vitamina D a partir de 7 dias de vida até os 2 anos de vida, e a gente muda a dose a partir dos 12 meses, né? Aumenta a dose para 600. E aí a gente precisa também iniciar o ferro a partir dos 6 meses de vida, para aquele bebê que nasceu termo, sem nenhum fator de risco. Caso tenha algum fator de risco, a gente tem a orientação específica, algumas situações para começar a partir dos 3 meses ou para começar a partir de 30 dias de vida, mas isso daí o seu pediatra vai te orientar de acordo com a situação do seu bebê. Normalmente a partir dos 6 meses. Caso tenha necessidade de começar antes, o pediatra vai orientar. E aí a gente precisa também fazer a suplementação da vitamina A, que é indicado. No Ministério da Saúde tem a mega dose da vitamina A para algumas regiões, né, que a gente tem a parte endêmica de deficiência de vitamina A. A gente tem alguns estados que é preconizado aquela mega dose a partir de 6 meses de vida, né? Que também é gotinha. Como é feita às vezes na sala de vacina, algumas mães acham que é injetável, mas não é. É uma cápsula que a técnica de enfermagem abre e é gotinha, a vitamina A, que é dada a cada 6 meses, aos 6 meses, aos 12 meses, até 5 anos de vida. Para algumas regiões que têm deficiência de vitamina A já é recomendado, mas aquelas outras regiões que também não são já definidas como uma área, uma região de deficiência de vitamina A, a gente tem também a vitamina A em gotinhas no mercado para suplementar.
Tem até uma pergunta de uma seguidora que mandou ontem na caixinha, ó. Qual a dose diária de vitamina A aos 6 meses? Como a Lucila está falando aí, existe uma diferenciação em termos de população, né, gente? A gente vive num país continental. Então, tem áreas de carência, tem áreas de questões econômicas também, uma série de coisas. Então, a Lucila está falando aí o protocolo do Ministério da Saúde para regiões endêmicas de hipovitaminose, onde é feito no posto de saúde. Mas é quando... Pode continuar, Lucila. Aí ela pergunta qual que é a dose para um bebê, por exemplo, de 6 meses de vida. A gente precisa fazer a dose recomendada da vitamina A. A gente precisa... Aqui a gente tem o recomendado pelo Ministério da Saúde, né? A gente precisa sempre lembrar também dos alimentos que tem a vitamina A. O próprio né? leite materno. A outra questão que é bem importante é assim, não há uma recomendação geral de que essa criança tem que tomar no primeiro ano, a criança que não esteja na área endêmica. A gente tem que lembrar que o leite materno, ele tem os nutrientes, essa mãe passa os nutrientes pelo leite materno para esse bebê. Por isso eu falei no início aqui que a mãe tem que ser muito bem suplementada. Quando a gente pensa, quando eu vi essa pergunta dela, eu até anotei rapidinho aqui a questão da RDA, Lucila. Normalmente, um bebê de 6 meses, a recomendação pela RDA é em torno de ingesta desse bebê, em torno de 400 microgramas. Isso dá ali 1.300, mais ou menos, 300 e poucas unidades. Mas isso é uma recomendação de consumo, que ela vai extrair. Então, o bebê de 6 meses, ele vai consumir também através do leite materno. Ele é suplementado ali via leite materno, tá? Mas, porque a gente tem a questão de micrograma e de unidades internacionais. Em média, né? De 300 a 400 microgramas de ingesta diária ou 1.333 de unidades internacionais, né? A UL, ou seja, a dose máxima, por exemplo, que o nutricionista poderia prescrever nessa faixa aí do primeiro ano de vida, é em torno de 600 microgramas, que dá mais ou menos 2.000 unidades. Não é para... É para a gente entender, e eu estou falando aqui muito mais, talvez, nesse momento agora, para o profissional da saúde, porque a mãe, não é ela que vai fazer essa prescrição, então eu estou falando para o pediatra, para o nutricionista, tá? É importante a gente entender isso, e a mãe também, assim. Então, não há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria ou de outros órgãos que todo bebê tem que ser suplementado. O que a gente entende essa mãe tem que ser suplementada desde a gestação, enfim. A gente vai ter todos esses cuidados na amamentação. E quando se faz a suplementação no primeiro ano, geralmente fica em torno disso aí, por conta até de 2.000 unidades ou de menos. Depende da avaliação desse pediatra, desse nutricionista, do consumo materno, do estilo de vida, do histórico familiar. E como a Lucila falou, porque tem as megadoses. A gente entende, né, Andréia, que assim, a suplementação, tirando a vitamina D, que é preconizada a partir de 7 dias de vida, e o ferro, que é preconizado a partir dos 6 meses de vida, né, para um bebê ter de 9 meses, sem nenhum fator de risco, as outras suplementações é algo mais individualizado, né? Porque a gente precisa lembrar que essa mãe precisa manter a suplementação e uma alimentação adequada. Então, como a Andrea falou, abaixo de 1 ano de vida, a vitamina A, ela não está especificamente recomendada, né? A gente tem algumas áreas, algumas regiões do Brasil que são endêmicas já de deficiência de vitamina A, que aí o governo preconiza a megadose a cada 6 meses. Nós podemos sim fazer a dose diária, como a mãe perguntou. E aí a gente tem os alimentos que tem a vitamina A, né? A gema do ovo, o mamão, a abóbora, que é o girimum, o leite materno, a pupunha aqui na nossa região, a manga. Então, assim, a gente tem vários alimentos que vão dar aquela necessidade diária que o bebê precisa no primeiro ano de vida. Então, assim, é obrigatório suplementar? Não, não é obrigatório, mas algumas situações a gente precisa. Tá. Então, se a gente for pensar assim, ó, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, todo bebê tem que ser suplementado com a vitamina D a partir de 7 dias de vida, e ele vai ser suplementado até os 2 anos. Existe um protocolo de uma dose de 400 unidades no primeiro ano, 600 unidades no segundo ano. Eu também avalio isso de uma forma individual no meu consultório. Você vai colher esse histórico, você sabe se essa mãe é suplementada, você sabe os níveis maternos de vitamina D, por exemplo, se eu acompanhei essa mulher na gestação. Isso em relação à vitamina D e ao ferro também.
tá? Então, isso pode ser individualizado e deve ser individualizado. Não quer dizer que você não possa precisar suplementar mais, por exemplo. É como se fosse Precisa, às um mínimo vezes. ali para a população em geral, tá? O ferro, como a Lucila já falou muito bem algumas vezes aqui na live, de forma geral, a partir de 6 meses, é importante a gente falar, porque houve um documento, uma alteração do documento ano passado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes era 6 meses, depois veio para 3 meses, depois voltou para os 6 meses, mas podendo suplementar antes quando há fatores de risco. Exceções, como a Lucila falou, baixa reserva materna, perda sanguínea, uma série de questões, própria prematuridade, pode ser até bem antes. Isso tudo vai ser avaliado ali com o pediatra. Sobre suplementação do ferro, então a gente tem essas duas recomendações, né? E isso tudo até os 2 anos. Mas lembrando que a gente tem falado aqui, que tudo deve ser individualizado. Já perguntaram aqui sobre, por exemplo, o DHA. Antes de falar do DHA, eu queria só fazer um comentário sobre o ferro, da gente entender, e não só sobre o ferro, mas só pela própria vitamina D, a gente entender também, o prescritor está atento aqui, e você que está aqui, que é mãe, Tonton maravilhoso, que honra ter você aqui na nossa live. Um beijo, meu amor. Nutricionista inspiração aí, um querido. A gente... É muito importante, eu estava falando isso, coincidentemente o Tonton entrou bem na hora, a gente entendeu que existe suplementação no mercado, tá, gente? Hoje a gente já tem no mercado linhas que trabalham, eu desenvolvo produtos para a indústria também, linhas que trabalham com suplementos sem açúcar, sem parabenos, sem corantes artificiais. Antigamente a gente tinha que ou manipular ou mandar trazer tudo de outros países. Isso é muito importante a gente entender na hora de escolher o que a gente vai suplementar. Nós estamos falando de um país continental, tá, gente? E a gente precisa suplementar. E, às vezes, determinadas regiões, vai se fazer o que tem, o que existe como medida de saúde pública. A gente precisa suplementar a população toda, tá? Agora, no nosso consultório, suplementação toda, a população toda com essas recomendações, né? Que a gente já falou aqui. Agora, no seu consultório, pediatra, nutricionista materno-infantil, procure produtos de melhor qualidade. Quando a gente fala de suplementação infantil, e tirando aqui o que a gente já falou, mas de uma forma geral, Lucila, a indústria, ela muitas vezes quer fazer o suplemento como remédio mesmo, né? Para que seja palatável para a criança, para que seja gostoso. E aí, nesse afã de fazer ficar gostoso para a criança aceitar, aquilo vem repleto de açúcar, de aditivos artificiais. Tem ferro com gosto de caramelo, de brigadeiro. Tem ferro com gosto de brigadeiro. E você pensa, meu Deus, o bebê tem 6 meses. E a gente está lutando para que ele não coma açúcar. E aí ele vai tomar um suplemento que tem gosto de brigadeiro. E às vezes a mãe vira e fala assim, nossa, doutor, mas quando eu faço, ele fica com a boquinha assim, nossa, tão feliz. Ele lambe, porque ele está lambendo o açúcar. Então, assim, infelizmente, né? A gente tem no mercado. Eu acho importante também, André, a gente falar dessa questão dos... O mercado tem que Isso. As questões de variedades de dose do mercado também. O que a André falou é muito importante. Ela tá com uma linha muito boa da True Source, que não tem parabeno, não tem açúcar, não tem corante. A gente tem que também lembrar os alérgicos, né? A mãe precisa, ela precisa, né? Ela quer alguma coisa que possa dar de forma mais segura para o seu bebê. Então, assim, já em relação ao profissional de saúde, a gente precisa conhecer as marcas, conhecer a composição e conhecer o que a gente tem ali, né? Além dos corantes, parabenos, açúcar, acidulante, aquela coisa para ficar palatável mesmo que a Andrea falou, a gente precisa conhecer também a composição, né? A vitamina D tem várias apresentações, tem de 200 UI por gota, tem de 400, tem de 500, tem de 600. Então, a gente precisa entender o que a gente está prescrevendo para a gente prescrever da forma adequada para a mãe e explicar para a mãe também que ela não pode trocar aquela receita ali no balcão porque ela vai acabar trocando a dose, vai dar mais ou menos do que o necessário. A gente precisa entender também que o ferro, a mãe acha que o ferro, tem algumas mães que acham que o ferro é só para tratamento, mas nós temos a questão da recomendação do ferro profilático, né, a partir dos 6 meses de vida. Nós vimos uma pergunta aqui que
a pessoa perguntou, não vi o nome, que perguntando se para o prematuro é a partir de 30 dias de vida. Sim, a gente tem preconizado que para o prematuro, abaixo de 34 semanas em média, a gente tem a recomendação a partir de 30 dias de vida. Tem algumas ocasiões, né? A gente tem a recomendação se o bebê nasceu abaixo de 1.500, ou se nasceu abaixo de 1.000 quilos, ou se nasceu um prematuro extremo. Então, isso vai mudando a dose da profilaxia, né? Um bebê de 1.000 gramas, 1 quilo. Então, assim, 1 quilo ou 1.000 gramas, então 1.500 gramas, 1.000 gramas. Então, assim, a gente tem a recomendação de acordo com a idade gestacional da prematuridade, o pezinho do bebê também. Isso o pediatra tá tudo lá recomendado, ele sabe, né, fazer a suplementação, então é importante. Então, assim, a partir dos 6 meses, um bebê de 9 meses, a gente precisa fazer a profilaxia, 1 miligrama por quilo dia, é importante manter até os 2 anos de vida, porque tem alguns colegas que a partir de 1 ano já tira, ou então fala que não é necessário. A gente precisa se atualizar e tá explicando para a mãe de forma adequada. Tem muitas mães que chegam no consultório, chegam na consulta pediátrica e dizem assim: mãe, tá suplementando, tá dando vitamina para o seu bebê? Sim, doutora, eu tô dando vitamina C. Aí eu disse: e a D? Não. E o ferro? E o ferro? Não. Mas a vitamina C eu tô dando. Todos os dias eu dou vitamina C. Então, assim, é cultural, já vem de antes, né? Que vai passando. E a gente precisa orientar essa mãe à necessidade. Por mais que o bebê tenha uma alimentação adequada, ele precisa da dose profilática de ferro. Se a mãe estiver amamentando, ela precisa suplementar. A gente tem que lembrar do iodo também. A mãe, hoje em dia, tem muita mãe que compra a suplementação materna, se a mãe está fazendo uma ingesta adequada de iodo, né? Porque tem, hoje em dia, muita gente que compra o sal rosa e não observa se ele é iodado, né? Então, às vezes, ele não é iodado. Então, às vezes, a gente tem que orientar essa mãe que ela precisa estar com uma boa ingesta de iodo. Fazer um parêntese, gente, pela própria recomendação da OMS, desde 2015, todo suplemento para gestantes tem que ter 150 microgramas de iodo, tá? Isso é uma recomendação. Não são mega doses, mas essa dose mínima é necessária na gestação. O iodo também suplementado para a mãe na amamentação. Isso é muito importante, tá? O iodo está extremamente relacionado à função cerebral da criança, ao desenvolvimento desse cérebro, na gestação, da parte cognitiva. Extremamente importante, Lucila. A Lucila tá aí dando um show, né? Dando essa aula para todo mundo aqui. E aí, só reforçar o que a gente falou, tá, gente? O ferro até os 2 anos e olhar a composição desse ferro, a lista de ingredientes desse ferro industrializado ou quando é manipulado, para que você não esteja dando aí açúcar, parabéns e um monte de aditivo junto com esse ferro. Eu queria falar um pouquinho do DHA, Lucila. Aí você pode vir com outras coisas que você queira falar aí, porque tem uma pergunta aí se ela pode suplementar o DHA junto com o ferro. Então, deixa eu só explicar muito rapidamente, tá? A gente tem o ômega 3, que é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. O ômega, ele tem que ser suplementado desde o preparo para engravidar. Essa mulher já tem que ser suplementada, e o homem também, com o ômega 3. O ômega, ele tem, a gente faz de uma forma muito simples, assim, para quem é leigo entender. A gente fala, por exemplo, no EPA e no DHA como tipos de ômega 3, como frações do ômega 3, parte do ômega 3. E o EPA é muito reconhecido pelo seu poder anti-inflamatório, muito importante, por exemplo, a suplementação do ômega 3 nessa proporção mais EPA do que DHA para o homem, por exemplo, no preparo ali para a gestação da mulher dele, né, dessa fecundação. Justamente por esse poder também anti-inflamatório dele, então para o homem e para a mulher é extremamente importante. Na gestação, amamentação e os primeiros anos de vida, o DHA é extremamente importante para o bebê, especialmente para a maturidade, para a função, para a formação cerebral e também da visão. Não há dúvidas sobre isso. É consenso, por exemplo, da Abram, a gente tem aí a doutora Silvana, né, que faz parte lá da Abram, estava lá no lançamento do consenso, a gente estava juntas lá. A própria Associação Brasileira de Nutrologia, desde 2014, tem um consenso. 2014, 2017, não, 2014 mesmo.
da recomendação da suplementação com ômega, com DHA na gestação, tá? Os artigos são muito enfáticos em relação a isso. Então, é muito importante. Andréia, como que a gente faz isso? Depende, né, Lucila? Porque essa mãe é suplementada, como é o estilo de vida materno que ela come e se ela é suplementada. Então, não há dúvidas que essa mãe tem que ser suplementada. E para o bebê, a gente usa também o DHA. Pode usar desde as primeiras semanas ali de vida, sem problemas. Então, depende. Quanto que essa mãe é suplementada? Ela foi suplementada o tempo todo? Esse bebê está em aleitamento materno? Você vai suplementar a mãe e complementar com as gotinhas ali do DHA para o bebê. Então, isso é feito também no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida. Eu uso DHA ao longo do primeiro ano de vida, sim, segundo, terceiro ano de vida, nesses primeiros anos de vida, de uma forma mais importante, sempre de forma individualizada. E aí ela perguntou se pode dar junto. Eu entendi se ela quis dizer assim que é tudo misturado. Eu não sei se é porque ontem eu mostrei no Stories eu suplementando o meu filho, aí eu pinguei na colher a vitamina D com DHA. O D e o DHA. E aí talvez ela esteja perguntando por causa disso. Eu não vejo problema em fazer junto, mas olha bem, um detalhe que eu queria falar da suplementação do DHA é que a gente faz a suplementação de DHA preferencialmente, ou do ômega 3, preferencialmente junto da refeição. Isso é bem importante falar. Porque isso potencializa a absorção. Então, por exemplo, a gente toma o ômega, você está almoçando e toma seu ômega, ou está jantando e toma o ômega. O meu filho, por exemplo, ele acorda, toma o café, meu filho mais novo, né? O Miguel, que é o adolescente, toma nos horários dele, lá sozinho, já tem esse autocuidado. Mas o Davi, por exemplo, acorda e toma a vitamina, porque ele toma o café, aí ele já toma a vitamina D e o DHA. Então, ele comeu e vai tomar a suplementação. O ferro, existe um padrão, se eu estiver falando aí diferente de você, você pode complementar, Lucila. Existe um padrão da gente fazer o ferro após a refeição principal, após o almoço. Talvez porque também, e muito provavelmente, porque o ferro, ele não deve ser feito junto com o cálcio. Então, se você não vai colocar o ferro numa mamadeira, por exemplo, para aquele que toma fórmula infantil, tá certo? Você não vai dar, por exemplo, ferro se essa criança tomou um iogurte. O ideal é você fazer junto com a refeição principal, que é onde você tem um aporte de ferro maior da própria refeição. Você coloca a vitamina C, ou você pinga umas gotinhas de limão nessa comida, ou a criança chupa ali uma laranjinha. Ela está potencializando, porque a vitamina C, ao contrário do cálcio, ela aumenta a absorção do ferro. Então, é preconizado a gente fazer ali depois do almoço, ou geralmente depois do almoço, né? E aí, Isso. de hábito. E o DHA também. Então, pode fazer junto, porque o DHA também é na refeição. O DHA pode ser para o bebê que mama no peito, logo após a mamada, mamou e depois você pingou na boquinha dele. Aquele bebê da introdução alimentar pode ser jogado na comidinha. Se você fez ali, tem um purê, você pode jogar o DHA na comida, ele comeu esse purezinho junto com o DHA. Quer complementar? A vitamina D também, né, Andréia? Porque como ela precisa de um meio, né, lipossolúvel, ela absorve oleoso melhor, ela tem melhor absorção. Quando se a gente fez uma refeição, né, a gente tem aquela alimentação e tem o meio oleoso, né, que é com as gorduras da própria alimentação, então vai ter uma absorção melhor. E como a Andréia falou, é importante a gente não fazer a suplementação do ferro associado com leite, que o leite vai diminuir a absorção do ferro. E aí sim entra a vitamina C, as gotinhas de limão, uma acerola aqui no Amazonas, para a gente potencializar a absorção desse ferro, entendeu? Então, assim, não adianta também a mãe tomar o ferro, tomar com chá, né? Porque diminui a absorção do ferro. Tem alguns alimentos que diminuem a absorção do ferro. E a vitamina C potencializa. Então, as gotinhas de limão, a laranja, a acerola vai potencializar aquela absorção do ferro. Então, também não vejo nenhuma contraindicação para a pergunta, né? Respondendo a pergunta se pode tomar o DHA junto com o ferro, não tem problema, pode, não vai interferir na absorção de um ou de outro. E lembrando que a gente tem essas situações que o ferro diminui a absorção do ferro e aumenta, potencializa a absorção do ferro, da vitamina D, do DHA, que é com a alimentação, né? Então, a gente pode fazer junto que um não vai atrapalhar no outro.
teve uma pergunta aqui, né, Exatamente. Eu vou colocar mais perguntas aqui embaixo, Lucila. Eu acho que assim, então a gente já falou da vitamina D, do ferro, a gente já falou do DHA, a gente já falou da vitamina A, da vitamina C. Tem mais algum cuidado que você quer falar aí da suplementação? E tem uma pergunta que eu acho que a gente, para nossa reta final, vamos colocando as perguntinhas de vocês aqui na perguntinha, nessa caixinha, nesse balãozinho que tem. Mas sobre a questão dos exames. Alguém perguntou, né? Mas e quando que vai fazer exame dessa criança? Como geralmente esse exame vem ali depois que essa criança faz um aninho. Como que é a conduta de vocês aí, Lucila, em relação à coleta de exames? Esse exame A gente para pode fazer um check-up. Então, tem mãe que já chega no consultório na consulta de 1 ano ou de 1 ano e 3 meses, né? Doutora, vamos fazer um check-up, vamos fazer. É muito importante a gente pedir nessa coleta a ferritina, né? A transferrina, para a gente avaliar a questão do ferro. E não só. Porque se a gente pedir um hemograma e um ferro sérico, a gente não vai conseguir avaliar de forma adequada o estoque do ferro que essa criança tem, né? Então, a gente precisa pedir essa ferritina para avaliar. A vitamina D é importante, mas sabia que cada vez mais a gente está observando o profissional solicitando a vitamina D no exame, que antigamente a gente não via, né? Não há necessidade de pedir a glicemia dessa criança ainda nos exames complementares nessa idade. E a gente pode sim pedir para checar a questão do ferro, como é que tá, se a gente precisa aumentar a dose para uma dose de tratamento, ou se a gente pode manter a dose de profilaxia, né, até os 2 anos de vida, ou para ir a gente ajustando esse ferro. Exatamente. Lembrando também das parasitoses, né, que diminui, né, aumenta o risco de anemia, né, e a gente pode também avaliar um EPF, um exame de fezes, um exame simples ou seriado, para a gente também ver essa questão das parasitoses aumentando a possibilidade da anemia, verificar a alimentação dessa criança, que a gente sabe que o exame ele é complementar. Então, a gente faz o exame físico, vê a suplementação que essa mãe está fazendo, a alimentação, vê toda a criança como um todo. E a partir de 1 ano de vida, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, e aí vai de acordo com a rotina, o protocolo mesmo do pediatra, e vai manejando a suplementação de acordo com cada criança. E vai incluindo nesse exame aquilo que a gente sabe que é importante. E também eu falo assim, eu como nutricionista materno-infantil, geralmente falo com as mães assim, eu dou nessa consulta de 1 ano e pouco ali, esse pedido de exame para a mãe. E aí eu falo para ela assim, olha, leva para o pediatra, vê a hora que ele acha que é o melhor momento de colher esse exame e pede ele para incluir, faz tudo de uma vez só, para não ficar furando a criança à toa, né? E à toa, sim, não é à toa, mas para não ficar furando a criança, por exemplo, 2 vezes e o pediatra depois... Eu estou até tentando pegar aqui, mas não sei se vocês não têm disponível aqui para colocar. Eu ia compartilhar aqui, mas para os meus alunos eu compartilho. Tem inclusive lá no MAF, no Método Andréa Frick, também meu pedidinho de exames. Mas a gente... Eu gosto de aproveitar, Lucila, já que vai furar, então aí eu oriento para a mãe assim, se ela tiver ali com o pediatra, eu falo para ela, leve esse pedido para o pediatra e ainda coloco lá na observação, sugira critério clínico, incluir esses exames, quando colher exames para o pediatra. E aí eu entrego para a mãe e falo para ela, leva para consulta. No dia que você for no pediatra, leva na consulta. Na hora que ele for pedir, você vai falar, doutor, aproveita e coloca aqui os exames que a doutora Andréa sugeriu, porque a gente já faz tudo logo. Não acho que a gente tem que pedir infinitamente exames, até porque o volume de sangue que você vai colher desse bebê vai ser muito grande, então tem que tomar cuidado com aquilo que realmente importa. Então, normalmente, eu peguei aqui para colocar para vocês, normalmente, junto com o hemograma, eu colho também a ferritina, como você falou, que é muito importante. A gente vê aí o perfil, né, desse metabolismo do ferro, o ferro sérico, enfim, a vitamina D.
quando eu peço a vitamina D, sempre peço junto o PTH, embora a gente não espere nenhuma alteração ali nesse momento, mas é bom você ter como um parâmetro, porque você, é um parâmetro também que a gente vê na questão da suplementação da vitamina D. A vitamina B12, eu peço, Lucila, porque é importante ver se a mãe é suplementada, não é suplementada, para ter um parâmetro também. Zinco, magnésio, a vitamina A. Eu solicito aí alguns exames que eu vou colocar, peço até alguns hepáticos para poder você fazer esse acompanhamento também. Então, é bem importante saber isso, que geralmente esse exame é feito no segundo ano, né? Que é depois que essa criança fez um ano. E uma observação sobre os exames aqui para a gente, para nossa reta final, Lucila, é que é muito importante entender como a criança estava clinicamente no momento da coleta do exame. Então, se essa criança colheu o exame, por exemplo, estando com uma virose, essa ferritina vai vir mais alta, porque a ferritina é um marcador inflamatório. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você colhe o exame do seu filho, qualquer idade, ou até a gente mesmo, tá? Mas como a gente está falando de criança aqui, quando você colhe o exame do seu filho e vai levar para o pediatra, para o nutricionista materno-infantil também, você tem que dizer, olha, ele estava assim, ele estava com uma virose há tantos dias, que é comum essa ferritina subir muito para 200, para 300, todo mundo toma um susto. E essa criança estava com uma virose, estava com febre, estava com isso há vários dias. E é importante a gente saber isso na hora de interpretar o exame. Lucila, o que mais? O que você quer deixar de reta final? Em relação, assim, em relação aos exames, tudo que a Andrea falou, né, da vitamina B12, da vitamina A, super importante. Mas em relação ao atendimento já no público, né, aí fica um pouco mais restrito, né? Então, assim, hemograma, um ferro férico, uma vitamina A ou uma vitamina D, que a vitamina A é difícil de conseguir. Então, assim, a gente tem, né, de acordo com ou público ou privado, a gente tem algumas situações. Claro. Em relação à ferritina, tem uma pergunta aqui que falou que tá com ferro ok, o hemograma ok e uma ferritina de 15, né? Não é o que a gente espera para uma criança, só relatando, porque às vezes ele tá dentro do parâmetro de valores de referência do laboratório. Não tá com anemia necessariamente, mas tá com isso. Aí a gente pode, a mãe vai ver lá e assim, tá tudo bem, né? Tá dentro do valor de referência do laboratório, mas não é esse valor que a gente quer para criança, tá? Então, 15 já é considerado baixo. Converse com o seu pediatra em relação a isso, né? Para a gente ver esse estoque de ferro para adequar da melhor forma. Converse com o seu pediatra sobre a suplementação do ferro para o seu filho. Por isso que a gente está falando aqui que não é um parâmetro único. A gente não quer que essa criança anemie. A gente quer prevenir essa anemia. Não é esperar anemia para tratar. A anemia nos primeiros anos de vida, gente, no primeiro, segundo ano de vida, ela é muito recorrente no nosso país, estatisticamente. Isso é um problema de saúde pública que a gente tem. Isso é um problema de saúde pública, ela deixa impactos na cognição da criança, no desenvolvimento. Até me arrepio aqui, no desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, precisa ser cuidado prevenida. Andréia, assim, como você falou, a anemia é um problema de saúde pública. O profissional tem que estar atento para profilaxia, aumentar a dose para tratamento de acordo com o necessário. Infelizmente, no último ENANI, né, que é a pesquisa, né, nacional, nós tivemos aqui um aumento da anemia na região norte, apesar da gente ter uma alimentação regional boa, mas nem sempre é o que a gente tem acesso, né, a grande população. A doutora Silvana está colocando aqui a fome oculta em relação à deficiência de ferro, porque a fome oculta, a gente tem aquela deficiência, né, da questão dos micronutrientes e a gente não observa, ainda não tem uma clínica aparente que a mãe vá questionar ou o profissional consegue observar. Então, a gente precisa estar atento à individualização de cada criança. A gente sabe, o que é principal aqui nesse bate-papo, para a gente entender que há necessidade da suplementação, mesmo com uma alimentação adequada, nós temos que suplementar a vitamina D a partir de 7 dias de vida, suplementar o ferro a partir de 6 meses de vida, se for um bebê que não teve fatores de risco e está em aleitamento materno exclusivo. E
as peculiaridades, né, de acordo com cada caso. Suplementar o DHA, o ômega, né, de acordo com a criança também. A vitamina A nas regiões que tem deficiência de vitamina A, região endêmica. A megadose que o governo dá, vai no posto de saúde. Lembra a mãe às vezes vai e faz a vacina, que é extremamente importante. É dado na sala de vacina e acaba esquecendo. E está na caderneta. Observa lá, tem o espaço para colocar a suplementação de ferro e o espaço para colocar a suplementação de vitamina A, né? Registrar que foi feito aos 6 meses, aos 12 meses. E é importante a mãe entender que hoje em dia a mãe acha que o suplemento vai substituir uma alimentação adequada. Exatamente, coloquei aqui o comentário da doutora Silvana. Gente, a suplementação ela complementa a nossa alimentação. Isso para todo mundo, inclusive para gestante também. A gente está vivendo uma geração aí de pessoas que às vezes não estão preocupadas com o que vão comer, porque elas querem só suplementar. Suplementar é extremamente importante, mas como esse meio está pronto para receber esse suplemento, o melhor nutriente é o que vem do alimento. Deus já fez o nutriente de uma forma perfeita, equilibrada dentro do alimento. Obviamente, por muitas questões ambientais, especialmente hoje, nós sabemos que a gente precisa, em muitas situações, da suplementação. Mas isso não é dizer que você vai suplementar e não precisa comer. Pode comer o que você quiser de qualquer jeito e vai suplementar que está resolvido. Não é assim, tá certo? Responsabilidade com a alimentação. Queria complementar também o que a doutora Silvana falou aqui, Lucila, em relação à fome oculta, que a gente tem outra coisa e a gente precisa encerrar, tá, Lucila? Por causa do nosso tempo, estamos 1h20. Nós vamos falar isso aqui e vamos agradecer para a gente tirar nossa foto. Sobre a fome oculta, no sentido de que muitas crianças, às vezes, extrapolando aí o primeiro ano de vida, eles estão sobrepeso ou obesos e com fome oculta, tá certo? Então, isso é assunto para a gente fazer mais uma live. Crianças que estão com excesso de peso, comendo porcaria, ultraprocessados, só industrializados, alimentos de baixa densidade nutricional, estão com carência de inúmeros nutrientes, de ferro, de B12, de vitamina D, de zinco, de selênio, de um monte de nutrientes, porque só está comendo porcaria e muitas vezes com excesso de peso. Então, a fome oculta, ela vem por inúmeras situações. Existe a desnutrição, sim. A gente está falando de um país continental. A gente está falando aqui de tanto do consultório particular, mas também da questão da saúde pública, que é a nossa luta, que a gente precisa estar engajado nisso. A Abrame também, a Associação Brasileira de Nutrição Materna Infantil, sempre com esse olhar. Mas a gente tem que entender que a gente tem questões sociais muito graves que estão impactando a saúde dessas crianças. Eu quero te pedir, Lúcio, te agradecer demais por estar aqui. A gente vai tirar a foto. Eu quero te pedir para você deixar uma palavra final. Quero dizer para todo mundo, gente, meu livro de nutrição materno-infantil, Preparo para Engravidar até os primeiros anos de vida. Hoje, o último dia da Black November, para vocês comprarem com desconto. Tem no link da minha bio. Ou me mandem aqui. Deixa eu ver se eu coloco nos comentários para vocês o telefone da Fabíola. Fabíola, coloca nos comentários da live aí o seu telefone, por favor. O número do telefone que eu não sei de cor. Coloca nos comentários da live. Alguém coloca para mim, por favor? E telefone aqui, ó. Tem no link da bio na live. Aqui, ó. Nos comentários. Tem no link da bio também, mas eu vou colocar o telefone da Fabíola aqui para vocês. Para quem não adquiriu o livro, ou me manda um WhatsApp que eu mando direto o link para vocês adquirirem só hoje com 25% de desconto. Só até hoje. Ela colocou aqui, ó, 27. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar esse comentário. Nesse telefone que está aqui. Obrigada, Fabíola. Vocês compram o livro com 25% de desconto. Eu fiz questão de colocar na Black November porque é de utilidade pública mesmo. Tem muita informação aqui importante, tanto de nutrição como de suplementação nos primeiros anos de vida, de uma forma muito prática para a família. Lucila, dá mais alguma dica? Tem gente pedindo para não acabar, mas nós já estamos com 1h25 de live. Vai ficar salva essa parte da suplementação no feed. Todo mundo aí, gente, deixa, compartilha a live, coloca as perguntinhas de vocês lá depois para a gente continuar falando nos stories. Compartilha a live com todo mundo lá no aviãozinho, lá no feed, porque realmente foi muito importante. O que você quer falar aí, Lucila, para a gente, para a nossa reta final? Eu só tenho a agradecer de estar aqui com uma pessoa renomada que eu admiro, Andrea Frix, referência em nutrição materno-infantil.
e poder tirar dúvida, compartilhar conhecimento de um conhecimento adequado para as famílias, para os profissionais de saúde. E relembrando que é muito importante a mãe fazer o acompanhamento de puericultura, aquela consulta, mesmo sem nenhuma queixa, para acompanhar o seu bebê no primeiro e no segundo ano de vida. É importante você acompanhar o posto de saúde, a unidade básica de saúde, ela está aí, acessível a todos, a toda a população. O consultório privado, procure seu pediatra, seu nutricionista materno-infantil. Gente, hoje em dia, com essa oportunidade que a gente tem, profissionais especializados numa conduta individualizada, adequada, sem excessos, sem o modismo que tem hoje em dia. A gente tem que suplementar, sim, mas de forma segura, de forma adequada e equilibrada, de acordo com o profissional que você acredita, que você confia. Então, a gente procura o acompanhamento adequado. Foi um prazer estar aqui, conversar com vocês. A gente tem tanta coisa para falar que a gente não para, né? Já surgiu aí a próxima live da Fome Oculta. Então, a gente precisa até estar aqui trocando ideia, trocando informações, trocando conhecimento e poder ajudar da melhor maneira possível. Obrigada. Lucila, olha, fico muito feliz dessa live, da gente estar juntas aqui. A Lucila tem a honra de acompanhar na minha mentoria, no MAF. Esse projeto do Café com Andréa Fricks faz parte aí dessa história linda do método Andréa Fricks. Então, eu tenho a alegria de acompanhar um grupo de 21 nutricionistas, pediatras, obstetras, a gente tem também na turma, que eu estou acompanhando aí de perto, pessoas que vão ser certificadas pelo método Andréa Fricks. E a Lucila é uma dessas pediatras. E eu tenho um orgulho imenso de ter você na minha vida. Você é maravilhosa. Que você possa continuar brilhando muito. Finalize aí o seu doutorado como você merece, tá? Parabéns. Quanto conhecimento. Você, Lucila, é necessária. É necessário você estar aqui. É necessário você trazer a sua informação. Eu quero te agradecer demais. Quero mandar um beijo para a doutora Silvana, que mandou esse comentário mais carinhoso. Andréia, continue com sua luz, fazendo a diferença. Silvana, essa é a nossa missão. Você também, a Lucila também aí em Manaus, Samira, a Dani, né, que trabalha com vocês aí. Um beijo, Dani. Não sei se ela está aqui na live, mas a Lucila me falou de você. Eu falo que me sinto muito privilegiada mesmo de andar de mãos dadas com grandes profissionais como vocês. De todos esses projetos que a gente tem feito juntos, Lucila. E como a doutora Silvana falou aí, a gente está aqui para fazer a diferença nessa geração. Nós não viemos a passeio esse mundo e a gente já está fazendo a diferença nessa geração. Ô, Lucila, vamos tirar uma foto. Você está com a sua xícara aí? Tem caneca aí? Tô. Olha, antes da foto, eu quero só falar para as mães que estão presentes aqui que esse livro da Andréia, ele é, assim, maravilhoso, né? Então, hoje é o último dia, né, que está na promoção. Vale muito a pena, não só para o profissional de saúde, mas para a mãe, para o pai. Tem até um infográfico lá do time de futebol, né? Dos micronutrientes, da suplementação, do que vai fazer o papel de cada um no time, no campo. Então, para o pai, para a mãe, para o cuidador, para o profissional de saúde. Ele é acessível, é uma linguagem totalmente acessível e de conteúdo científico. Então, podem confiar, não é publicidade, tá, gente? É porque ele é maravilhoso mesmo. Obrigada demais, Lucila. Olha, o livro ele foi feito, esse livro, a minha primeira edição que eu lancei em 2017, ela foi feita totalmente voltada para as mães, né? Ele é uma conversa com a mãe, por isso ele é tão acessível, uma linguagem tão acessível. E eu fiz realmente explicando de uma forma que eles entendam, a mãe, a avó, o pai, a tia, todo mundo. Mas, desde o meu primeiro livro, eu sempre fundamentei tudo que eu escrevo, né? Com muitos artigos. E o profissional da saúde, o pediatra, começou a comprar aquele livro, e o nutricionista, e o obstetra, para ele usar como guia para conduta. Então, eu escrevi esse novo livro como um guia para conduta. São mais de 150 referências de artigos científicos, completamente fundamentado para ser um guia para o profissional, mas uma leitura gostosa para a mãe. Porque as pessoas não têm uma leitura de fácil acesso, que elas possam olhar e falar assim, nossa, o que eu tenho que saber sobre a amamentação?
Como eu tenho que preparar? E se eu for vegetariana? Como que eu faço a introdução alimentar? O que que eu tenho que suplementar? Então, o livro é sobre isso. Eu coloquei o telefone da minha secretária, que está fazendo direto a venda embaixo da Fabíola, que está embaixo, ó, 27997718933, porque hoje é o último dia da Black November, aproveitem. Lucila, tem uma garota propaganda chique dessa, Brasil. Eu acho muito chique, porque você é uma pediatra maravilhosa e eu realmente acredito que a gente está aqui para impactar a vida das pessoas, tá? Muito, muito obrigada. A doutora Ana, pediatra, ontem coloquei na escala dos melhores livros, indicando o livro. Eu também repostei, inclusive, eu vi lá a coisa mais linda que ela postou. E tem muita nutricionista e pediatra que está usando como livro de cabeceira mesmo, para poder fazer condutas, porque dá para fazer muita conduta para o consultório. Vamos tirar nossa foto, Brasil? Pega sua xícara aí. Ó, vou tentar ficar bem de longe aqui para poder me pegar bem baixo aqui, porque senão me corta. Você tenta subir um pouquinho seu rostinho, Lucila, e eu tento... Aê! Vamos ver se alguém faz um print pra gente. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Mais uma, gente. Alguém tira foto aí pra gente, Fabíola. Ó, Deus te abençoe, meu amor. A gente continua se encontrando. Um beijo, Brasil. Ah, esqueci de tirar os comentários para tirar foto, Lucila. Vão de novo. Gente, o povo desativar comentários. Vão de novo. Obrigada, Ana. Esqueci, vai ficar com olha, esse público aqui, é maravilhoso. 2, 3 e... Tomara que o povo tenha tirado foto. Ana, me manda, Fabíola tirou foto. Espero que Fabíola tenha te tirado e me manda no zap. Muito Gente, obrigado a todos que estiveram aqui, a todos que contribuíram com perguntas, com conhecimento, troca de ideias. É porque o tempo é o que a gente tem de mais valioso e vocês estavam aqui, né? Com o tempo de vocês e a gente só tem a agradecer. Levem seu filho para o acompanhamento pediátrico e nutricional. Exatamente. Vamos juntos, fazendo a diferença aí nessa geração, levando informação para as famílias com qualidade. Parabéns, Lucila. É uma honra, uma alegria ter você aqui na minha vida. Beijo, Milena. Amém. Beijo, Rejane. Beijo, Paulinha. O Marco está todo em peso aí. Beijo, Fabíola. Obrigada, Ale. Vamos junto, a live vai ficar salva e compartilha com todo mundo aí, Brasil. Beijo, Lucila. Obrigada. Assiste depois no feed e compartilha, gente. Obrigada. Tchau.